neste lugar, meu Pai. Tu és lindo, santo, santo, santo. Oh, aleluia, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, aleluia, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós viemos aqui cultuar ao Senhor, Pai. Nós viemos aqui engrandecer o teu nome, Jesus. Aleluia. Isso és a palavra, o Cordeiro.
vamos estar orando por esses dois casais aqui, eu e minha esposa, porque aqui completa-se 23 anos de casado e aqui 27 anos de casados. Glória a Deus. Quem aqui tem menos de 27 anos de idade? Quem tem menos de 27 anos de idade? Ô Leila, ô Leila. Menos de 27, quem tem? Meu Deus. Você tem quantos anos, filho? 25. Você está entre os dois, né? 23 anos de casado e 27 anos de casado. Nós vamos estar orando por eles. Oi? 27,5, né? Que eu conheço ela. Glória a Deus. Nós vamos estar orando por esses casais. Para nós é uma alegria ver vocês tanto esse tempo, né, amor? Diante do Senhor, comemorando esse aniversário diante do Senhor. Aliás, o seu aniversário é hoje de casamento, né? Vocês comemoram 23 anos de casado hoje e vocês foram na sexta-feira. Sexta-feira. Vou pedir minha esposa para estar orando. Fique de pé, estenda suas mãos para cá. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela bênção do matrimônio. Nós sabemos, Pai, como a tua palavra diz, quando o Senhor une, o homem não pode separar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas famílias que o Senhor constituiu aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar derramando da tua unção, do teu poder, que o Senhor possa continuar, Senhor, firmando a aliança de cada casamento, do casamento do pastor Samuel, do casamento, Senhor, do Adriano e a Edna. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos, que esse casamento, Deus, desses irmãos, Pai, venham fluir, Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, que o Senhor possa protegê-los com a graça, com o amor do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, cada dia mais, Senhor, estar guardando, Senhor, na tua palavra, firmando, Senhor, esse casal na rocha a cada dia, e que eles venham cada dia mais depender do Senhor Jesus, para que essa aliança continue, Senhor, firmada na rocha que é o Senhor. Deus, muito obrigada, que venham ser anos, Senhor, anos de bênçãos, Pai, na tua presença, e nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo mundo vai chegar. Quem é casado aqui, dá um glória a Deus. Você vai chegar ou vai passar desse negócio, viu? Glória a Deus. Estenda as suas mãos, vamos continuar nessa oração para o Brasil, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos o Brasil nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, como diz a tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós profetizamos, Pai, que o Brasil será essa nação. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite, para que o Senhor perdoe, Pai, a nossa nação. Nós nos posicionamos aqui, ó Deus, como igreja do Senhor, clamando a Ti para o perdão, Pai, o perdão de tantos pecados, como a corrupção, ó Deus, como a idolatria, como a mentira, e tantos outros pecados. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, desperta a Tua igreja, Pai. Desperta a Tua igreja para orar para o Brasil, para orar para as nações. Em nome de Jesus, oh Deus, em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Nós queremos declarar que o Brasil será sarado. Em nome de Jesus nós queremos declarar que o Brasil será curado. Em nome de Jesus nós queremos declarar que o Brasil será transformado. Em nome de Jesus nós queremos declarar que no Brasil as pessoas serão salvas pelo Teu sangue, Deus. As pessoas, Senhor, terão seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, em nome de Jesus. Queremos declarar, Pai, que o Brasil será um Brasil de paz. Em nome de Jesus, queremos declarar que o Brasil será a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu quero Te pedir que durante essa semana, que essa bandeira estará com o nosso irmão, Pai, Cláudio, que o Senhor possa capacitá-lo e que ele venha, Senhor, orar com tanta convicção e amor para esse país. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, com toda a graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, colocamos nossas vidas no Teu altar nessa hora, Senhor. Pai, nós estamos nesse tempo de 40 dias de jejum e oração pela Lagoinha Aeroporto. Pai, são tantas lutas, ó Deus,
tantas dificuldades, tantas raposinhas, Senhor. O inimigo tem se levantado, ó Deus, mas nós cremos, ó Deus, na vitória, porque a Tua palavra diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Oh Deus, no nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós graça, ó Deus, para que possamos, ó Deus, prevalecer, perseverar nesse jejum, orando, ó Deus, com convicção, orando com fé, derramando nosso coração. É tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento, é tempo de liberar perdão, ó Deus, é tempo de nos lavarmos, ó Deus, no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós, ó Deus, tenha esse entendimento da necessidade do quebrantamento, ó Deus, da necessidade de um relacionamento profundo e íntimo contigo, Senhor, porque sem esse relacionamento nós não vamos conseguir vencer esse jejum. Pai, que estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, ó Deus. Que isso tudo que nós estamos fazendo, ó Deus, é para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Porque nada adianta, ó Deus, nada adianta jejum, nada adianta oração se o Senhor não estiver à nossa frente, ó Deus. E nós queremos isso, Senhor, esse relacionamento. Queremos ser conduzidos pelo Senhor. Nós queremos ver uma igreja forte. Nós queremos ver uma igreja rendida aos Seus pés. Nós queremos ver uma igreja comprometida, uma igreja que se relaciona contigo, uma igreja que tem intimidade contigo, onde o Teu Espírito Santo tem liberdade de mover, onde os céus vão se abrir, onde o fogo vai descer, onde pessoas serão curadas, ó Deus, restauradas, onde haja salvação, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos uma igreja forte, ó Deus, para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, conduza-nos nesses dias. E nós cremos, em nome de Jesus, que no final desse período, nós teremos essa igreja forte. Essa igreja, ó Deus, que glorifica o Seu nome. Essa igreja, ó Deus, que Te ama, que Te adora. Em nome de Jesus. E eu creio, Deus, que nós sairemos mais fortalecidos, mais unidos, mais fortes, com mais autoridade, com mais convicção da nossa identidade no Senhor. E eu já Te agradeço por esse período. Teremos lutas, teremos aflições, né? O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que o Senhor já venceu. Aleluia. Que nós temos convicção, que nós tenhamos essa convicção que o Senhor está à nossa frente, nos conduzindo e nos fortalecendo. E muito obrigada, porque eu já posso ver uma igreja forte. E eu só posso declarar, ó Deus, que venha o Teu reino sobre Lagoa e Aeroporto, no nome de Jesus. Aleluia, que venha o Teu reino. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Se assenta, mas assenta dando glória a Deus, viu? Esse povo aqui é pentecostal, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Jeová. Abra comigo sua Bíblia, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Leremos os versículos 4 e versículo 5. 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo de número 10, leremos os versículos 4 e 5, diz assim a palavra. Amém? Glória a Deus. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Feche seus olhos comigo e diga assim: Senhor Jesus, que nesta noite a Tua palavra seja revelação para os meus ouvidos, alimento para o meu espírito, edificação para a minha alma, que ela possa cumprir todos os desígnios para os quais ela será determinada nesta noite. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, nos faz perceber que nós temos armas espirituais para lutar. Nós temos armas espirituais para combater o bom combate e aquele grande dia dizer: guardei a fé. Nós temos armas que não são naturais, nós temos armas que são espirituais.
Nós estamos num propósito de jejum de 40 dias em Lagoinha, aeroporto, fato. Aliás, essa noite eu quero pregar sobre jejum com propósitos. Amém? Porque jejum precisa ter propósito. Amém? Nós estamos em jejum em 40 dias, mas eu não quero ensinar regras sobre jejum. Até porque jejum é algo muito pessoal. É entre você e Deus, é você com Deus que vai dizer o que você vai jejuar, o que você vai falar. E eu não posso ensinar regras, não posso falar tanto sobre jejum, até porque o poço é muito fundo e a corda é muito curta e tem muita água lá dentro, não dá para a gente alcançar tudo que a gente quer. Mas só para o irmão ter uma ideia, na Bíblia tem registrado 6 propósitos diferenciados de jejum. Tem propósito de adoração, a nação jejuava para adorar. Tem propósito de arrependimento, a nação jejuava para pedir perdão ao Senhor. Tem propósito para uma nação inteira tomar decisões no Senhor. Enfim, são 6 propósitos e que outra vez eu posso trazer esses propósitos aqui. Mas o fato é que nós estamos em uma constante batalha espiritual, uma constante peleja espiritual. Vivemos alguns rebuliços espirituais na nossa vida, algumas coisas se levantam, e nós não vamos vencer essas batalhas com jargões gospels do tipo, tá amarrado, queima ele, amarra, derruba. Não, não é assim. O Senhor nos concedeu armas poderosas para vencermos essas batalhas, e essas armas são vigilância. Diga para o seu irmão assim: vigia, irmão. Não, mas puxa o i mais, fala assim: vigia, irmão. O Senhor nos deu armas poderosas, o Senhor nos deu a vigilância, o Senhor nos deu a oração e o Senhor nos deu o jejum. O Senhor diz acerca da vigilância, Jesus dizendo, Mateus 6,41, ele diz assim: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Isso é muito forte. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Acerca da oração, Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz assim: orai sem cessar. Pastor, que orar sem cessar? Eu vou ficar 24 horas de joelho? Não. Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes eu não fico 15 minutos de joelho. Às vezes eu fico 2 horas de joelho de madrugada, colocando a sua vida diante do Senhor, e você pode ter certeza que a sua vida recebe oração diariamente. Mas às vezes eu não fico 15 minutos de joelho dobrado, mas também não fico 15 minutos sem falar com Deus. Tem muita gente que passa 2 horas de joelho dobrado e as outras 22... Quem está me entendendo? E se orar sem cessar. Agora, sobre o jejum, Jesus diz assim em Mateus 17:21, olha, há certa casta de demônio que só se espelha através do jejum e da oração. E nós precisamos fazer valer esta palavra na nossa vida diária. Nós precisamos entender que existem batalhas diárias a serem vencidas. Há uma batalha contra a carne. Gálatas 5:16 e 17 diz: andai no Espírito e jamais satisfazei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Há uma batalha no sistema mundano, e esse não é fácil de se enfrentar, porque nós estamos inseridos nesse mundo, estamos inseridos no sistema do mundo. Aí o Senhor vai dizer, João vai dizer em 1 João 2,16, ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, há um sistema do mundo que eu preciso guerrear com ele diariamente. Na hora que eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que pedir uma nota fiscal, eu não posso comprar algo pirata, eu não posso piratear da internet, porque senão eu estou no sistema do mundo. É uma batalha que eu preciso vencer diariamente. Eu preciso tomar cuidado, porque às vezes eu conto uma mentira, eu subo no monte, jejuo, oro, faço, aconteço, quando o telefone toca, fala que eu não estou. Sistema do mundo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Há uma batalha também que eu preciso enfrentar nas regiões celestiais. A Bíblia deixa claro em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta, ela é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Quem está aqui comigo? Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que eu entenda um princípio bíblico que eu não posso ignorar. A Bíblia diz em Tiago 4:7, ele diz assim: resisti o diabo, ele fugirá de vós.
É só isso? Não basta eu resistir o diabo. Tem muita gente querendo resistir o diabo de qualquer forma. Mas a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, vírgula, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas é necessário eu sujeitar a Deus, porque somente quando eu sujeito a Deus é que eu tenho autoridade para resistir o diabo. Muita gente morre de medo de retaliação. Mas retaliação é quando você resiste o diabo, mas não sujeita a Deus. Aí, queridão, as retaliações vêm com força, tá? Como eu me sujeito a Deus? Vigia, irmão, ora e jejua. Eu acho tão interessante, Mateus capítulo 17, o versículo 14 a 21, tinha um menino endemoniado rebatendo de lá para cá e o negócio estava feio, e o povo orava e não adiantava. Aí o pai daquele menino começa a conversar com os discípulos, e os discípulos põem a mão, ora, faz, dá voltinha, rebuliço, sapateia, faz, acontece, e o demônio não saía do corpo do menino. E olha que os discípulos já tinham recebido autoridade, porque quando Jesus enviou os 70, Jesus concedeu autoridade para eles. Aí Jesus chega e o pai dos meninos fala assim: olha, seus discípulos não conseguiram. Você imagina o constrangimento daqueles meninos, dos discípulos, dos apóstolos. Seus discípulos não conseguiram. Aí Jesus foi lá e expulsou. Mais tarde, os discípulos falaram assim: ô mestre, a gente não queria tocar no assunto não, mas por que o senhor conseguiu, a gente não? Aí Jesus vai dizer no versículo 21, porque há certa castas de demônio que só se expele com o quê? Com jejum e oração. Jesus, quando é questionado pelos fariseus, os fariseus chegam lá, Marcos capítulo 2, versículo de 18 a 20, os fariseus chegam assim: peraí, por que os discípulos de João Batista jejuam? Por que os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus vai dizer assim: olha, pode os convidados jejuar enquanto ainda o noivo está entre eles? De forma alguma. Mas no verso 20 ele vai dizer assim, no verso 21 ele vai dizer assim, vamos lá, põe lá para mim, Marcos 2, 20. No verso 20 ele vai dizer assim: olha, vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado deles, e nesse dia eles vão ter que jejuar. Tem muita gente que fala assim: pastor, a Bíblia não ensina a jejuar. Querido, se isso não é o ensinamento de Jesus, eu não sei não. Jesus já foi retirado de nós. Nós precisamos jejuar. A igreja, o Jesus está dizendo à igreja que a igreja tem a necessidade de jejuar. Mas sabe qual é o problema? É que nós ocidentais entendemos o jejum de uma forma muito diferenciada. Nós entendemos o jejum como uma penitência, como um purgatório, como uma doutrina, como um peso. Olha o que diz o Aurélio sobre o jejum. O Aurélio diz assim: abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentos em determinados dias por penitência, ou prescrição religiosa, ou ainda prescrição médica. Ou seja, a gente traz um peso sobre nós, sobre o jejum. A gente acha que o jejum é penitência. Não, eu tenho que jejuar, eu vou ter que... Quanto ao passo que Jesus fala assim: ei, quando você estiver jejuando, unja seu rosto, para que ninguém nem perceba que você está jejuando. Jejua assim, ó. É assim que crente jejua. Ô varão, vamos lá em casa, você vai comer uma picanha com 2 dedos de gordura? Não, varão, obrigado. Eu tô num propósito aí. Mas também não é chegar a contar para todo mundo: ó, eu estou jejuando, meu jejum é disso, daquilo. Eu sou o cara, estou jejuando. Né? Lembra dos fariseus? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo da hortelã. Ninguém precisa saber que você está jejuando, a não ser aqui que a gente está numa campanha coletiva, amém? Glória a Deus. Mas o jejum não é uma penitência. A gente entende o jejum como uma penitência. Já no hebraico, jejum vem do original tisson. O que significa tisson? Significa abstenção de alimentos com propósitos devocionais. Ou seja, eu jejuo porque eu amo o Senhor, eu jejuo porque eu tenho devoção ao Senhor, eu jejuo porque eu sou desesperadamente, completamente, loucamente apaixonado por Jesus. É por isso que eu jejuo. Quem está me entendendo?
Então tira esse negócio. Tem gente que fala assim: ah, pastor, estou jejuando o negócio, muda o jejum, conserta, mexe. Ah, não deu certo, você tem 40 dias, jejua na semana de um jeito, na semana de outro. Quem está me entendendo? Querido, jejum não é dieta. Jejum não é chegar de manhã, aí o café não tem o que eu gosto, então eu acho que hoje eu vou jejuar. Ou seja, porque não tem o que eu gosto, eu vou jejuar. Jejum precisa ter propósito, jejum precisa ter meta, jejum precisa ser direcionado por Deus. Nós temos uma direção, nós temos um propósito, nós temos uma meta, e nós veremos Lagoinha Aeroporto cheia do poder de Deus, aleluia. Tá, para não perder o costume, dá uma provocada de leve no seu vizinho, de leve. Diga para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Eu estou dizendo para você que essa igreja, nós vamos crescer em graça, em sabedoria, em poder, em unção e também em número. Agora você está me entendendo. Oh, Rassorandegai, abre a mente do povo, Jeová. Mas se nós olharmos a Bíblia Sagrada, veremos que há 3 tipos de jejum diferentes. O jejum normal ou parcial é aquele que o indivíduo se abstém de todo tipo de alimento, mas mantém ingerindo água. Sugere-se, tá? Que foi o jejum que Jesus fez no deserto. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 2, que Jesus teve fome, não sede. Então quem está jejuando no deserto, a primeira coisa que ele tem é o quê? Sede, claro, né? Mas isso pressupõe, tá? Não está escrito que Jesus fez um jejum normal e parcial, não. O segundo tipo de jejum é o jejum completo. O judeu fazia de um pôr do sol a outro pôr do sol. Ele não ingeria nenhum tipo de alimento, nem água e nem alimento nenhum. É o jejum que Esther pediu para fazer. Em Esther capítulo 4, 16, ela fala assim: gente, aqui em Suzã todo mundo vai parar 3 dias, porque a gente quer ver essa nação, né? O mesmo jejum que Saulo fez em Atos capítulo 9, versículo 9. Ele também ficou ali perto da rua direita 3 dias sem comer e sem beber, jejum absoluto. Esse tipo de jejum, ele era muito usado para convocações nacionais, como aconteceu em Esther. Mas Joel capítulo 2, versículo 15, houve um jejum assim. Ele diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Ou seja, a nação inteira jejuava com um único propósito. E tem um jejum típico, que é o jejum que nós estamos fazendo. O indivíduo retira alguns alimentos ou alimenta somente de alguns alimentos específicos. Exemplo, vou comer só fruta ou vou tirar carne, quem está me entendendo? Foi o mesmo jejum que Daniel fez em Daniel 2:3, só que Daniel fez esse jejum durante 21 dias, nós estamos fazendo durante 40. Daniel não comeu os manjares do rei, nem aquilo que era desejável, ele não tomou vinho, nem sequer ele ungiu-se com óleo, ou seja, nem maquiagem o camarada passou. A Bíblia nos ensina a jejuar. Os evangelhos nos mostram Jesus ensinando a jejuar. Digo mais, Jesus não só ensinando a jejuar em palavras, mas ele nos mostrando em prática como jejuar. A igreja primitiva não tomava nenhuma ação sem antes jejuar. Atos 13:2 diz que eles serviam ao Senhor em jejum e oração. Amém? Quem está comigo aqui? Quem está aprendendo aqui, dá glória a Deus. Agora, nós estamos em um jejum de 40 dias chamado jejum típico, onde nós retiramos algum tipo de alimento ou alguma coisa que muito nos interessa. Estamos num jejum de 40 dias. Eu quero trazer aqui de forma muito analógica 3 tipos de jejum que foram 40 dias e 40 noites registrados na Bíblia, para que nós possamos também incluí-los como meta, incluí-los como propósito no nosso jejum. Amém? O primeiro jejum registrado na Bíblia de 40 dias, o nosso provavelmente deve ser o 4. Amém? Não, irmão, já teve muito mais que isso, mas vamos lá. O primeiro jejum registrado na Bíblia de 40 dias é o jejum de Moisés, que aconteceu lá no monte. Para você não perder, você pode falar Sinai, é o mesmo monte, tá? O monte Sinai. Aí você nunca mais vai errar. O monte Herob, Horebe e Sinai é o mesmo. É porque ele só fala monte Herob.
E aí a gente está quase errando já. Mas o primeiro jejum foi o de Moisés no Monte Sinai. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, assim: subindo eu ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança do Senhor que fizera convosco, fiquei no monte 40 dias, 40 noites, não comi nem pão, não comi nem água. Moisés jejuou. Você já imaginou o que é ficar 40 dias sem comer e sem beber? Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, só, queridão, que no 7º dia que ele estava no monte do Sinai, ou monte Horebe, a nuvem de glória do Senhor desceu no 7º dia, e Jeová falou assim: entra para dentro da nuvem de glória, vem para cá ficar comigo. Aí, querido, ficar 40 dias sem comer, sem beber, sendo alimentado pela presença de Deus, sustentado pela glória de Jeová, aí até eu queria, porque diante dele você não precisa comer, diante dele você não precisa beber, porque ele é alimento para a nossa vida. E Moisés ainda se gaba, né? Fiquei 40 dias sem comer, sem beber. Ah, isso é fácil. Mas qual o propósito que Moisés subiu o monte em jejum? Moisés tinha um propósito para isso. Moisés não jejuou de graça, ele tinha um propósito. O versículo 9 de Deuteronômio 9 nos mostra. O propósito dele era receber revelações da palavra de Deus. Subir no monte para receber revelações da lei do Senhor, revelações do Pentateuco, revelações da lei do Senhor para a minha vida. Eu gosto muito de leitura, gosto. Apesar que esse ano eu estou até lendo pouco, estou até preocupado com isso. Aliás, esse ano, né? Aliás, essa semana foi Jeová. Terminei de escrever essa mensagem, foi ontem à noite, passando ela hoje de manhã, lendo, estudando ela para pregar. Sexta-feira a gente já estava pregando, escrevi uma para sexta, tive que escrever uma para sábado no Vidas Transformadas, que, meu Deus, ontem foi um charamanaia naquele lugar que, eita Jeová, demônio tentando manifestar, você já põe a mão, cai para um lado, Jeová operando, gente sendo libertada, foi, meu Deus, foram 10 vidas transformadas. Como funciona aquele negócio, viu? Meu Deus. Mas vamos lá, eu gosto muito de leitura. Eu tenho meus autores favoritos, Max Lucado, Joyce Meyer, Hernanes Dias Lopes, aquele homem é de Deus demais. Mas Dom Richard, que escreveu o Fator Melquisedeque, maravilha. Mas eles não vêm como autor. Eles podem até autografar no prefácio, na capa, mas eles não vêm como autor. A Bíblia é o único livro em que o autor vem junto com o exemplar que você adquire. A Bíblia, ela não é uma escrita grafos que você grafia, não. A Bíblia, ela é uma escrita logos. O que é uma escrita logos? Uma escrita logos é a inspiração que Deus deu para o homem. Ou seja, Deus inspira o homem para que ele possa, de forma grafo, registrar o logos daquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. Quem disse isso não fui eu. Segundo Pedro, ele escreveu na sua segunda carta, capítulo 1, 21, ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas aos homens santos de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Só que nós precisamos querer mais de Deus. A gente não pode ficar só no Logos. Moisés, quando subiu o monte, Moisés já tinha recebido alguma revelação de como seria o tabernáculo, ele já tinha recebido alguma coisa, mas quando Moisés sobe para o monte, ele fala assim: eu não quero ficar só no Logos não, eu quero revelação da sua palavra, eu quero que o Logos venha se tornar rema na minha vida, eu preciso de revelação, eu preciso pegar essa palavra, ler ela e entender aquilo que ninguém está entendendo, ver aquilo que ninguém está vendo. Ela precisa ser revelada aos meus olhos. E um dos propósitos do jejum de Moisés era isso: receber revelação da palavra de Deus. A revelação é a ação que Deus traz ao homem, que faz o homem saber aquilo que ele não pode descobrir pelo seu próprio esforço. Jô Soares já leu a Bíblia mais que muito crente dentro da igreja, leu 2 vezes, mas não entendeu patavina, porque ele leu no máximo no Logos. Mas o rema
é só para quem é anormal, para quem é louco, doido. Tá, para você entender, 1 Coríntios 2,14, quem fala isso é Paulo. Paulo vai dizer: ora, o homem natural, o homem normal, não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Dá uma provocada pro vizinho e fala para ele: você não é natural não, viu? Nesses 40 dias, que bonitinha lá, 23 anos de casada lá, glória a Deus. Nesses 40 dias de jejum, nós vamos pedir revelações da palavra de Deus, direcionados para a nossa igreja. E se é direcionados para a nossa igreja, isso envolve a nossa casa, isso envolve o nosso lar, isso envolve a nossa vida espiritual. Fala: Senhor, salte as revelações aos meus olhos. Você já percebeu quando você vai ler a palavra te dá um sono? Parece que o cansaço ganha forças, as distrações são encorpadas. Mas será por quê? Receber revelação da palavra de Deus é uma batalha espiritual, tá? Não é fácil não. E Satanás não quer que você vença. Sabe por quê que Satanás... Você sabe por que Satanás não quer que você vença? Quem é da célula de Edmar aqui? Levanta a mão, pessoal da célula de Edmar. Você tem um versículo para decorar essa semana. Qual que é? Qual que é? Põe aí para mim. Você é da célula de Edmar, põe aí para mim. Perdeu a estrelinha. Você sabe por quê? João 15,7. Você sabe por quê que Satanás não quer que você tenha revelação da palavra? Porque João 15,7 diz que se você tiver revelação da palavra, você terá tudo. Você terá tudo. Você terá tudo. A Bíblia diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Pedireis tudo e vos será feito. Mas é necessário eu ter a revelação dessa palavra, porque senão eu não tenho fé para pedir o que eu quero. E Romanos 10,17 fala que a fé, ela só vem através da palavra, e se ela for revelada, queridão, ninguém te para, Satanás não para, ninguém te para. Então peça revelação dessa palavra em nome de Jesus. Daniel, está lá Daniel estudando o livro de Jeremias, mas não entendia nada. Afinal de contas, Daniel estava estudando Jeremias capítulo 25. Aí tinha uma briga de profeta. Jeremias fala assim: não, Jeová falou que vai ser 70 anos de cativeiro. Aí vem um camarada chamado Ananias e fala assim: não vai ser 70 não, vai ser 2. Sabe o que é pior? Ananias em hebraico, o nome dele é Anarian, e significa Deus é misericordioso. Aí um profeta que chama Deus é misericordioso está dizendo: olha, Jeová falou que vai ser 2 anos só em Babilônia, não vai ser 70 não. Daniel começou a ficar louco com aquele negócio. Daniel precisava dessa inspiração, Daniel precisava dessa revelação na palavra, para que ele pudesse escrever algo que nós temos hoje de forma escatológica. Escuta o que eu vou lhe dizer: Jeremias, Isaías, esses profetas que escreveram para Daniel, eram livros escatológicos, ou seja, eram profecias que iriam se cumprir na época dele. É como se ele tentasse entender o livro de Apocalipse da época dele, é como se ele tentasse entender o Tessalonicenses da época dele. Ele não estava conseguindo. O que ele faz? Vou jejuar, porque eu quero revelação desse negócio. Quando ele jejua, Daniel capítulo 9, versículo 2 e 3, ele diz assim: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Mas por quê? Porque eu voltei o meu rosto para o Senhor, para buscar em oração e súplicas em o quê? Em jejum, com panos de saco. O camarada não estava entendendo. E é tão interessante que Daniel capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que o anjo trouxe as revelações para Daniel dos 70 anos falados de Jeremias, correlacionados aos 70 anos do versículo 24 de Daniel 9, ou seja, Daniel pega aquilo, recebe a revelação da palavra de Deus e ainda escreve algo escatológico para os nossos dias. Isso é muito legal. Porque jejuou para ter revelação da palavra, jejuou para entender a palavra.
E olha, não é fácil não, tá? A coisa não é tão simples assim não. Há uma guerra espiritual. É tão legal que no verso 22 de Daniel 9, a Bíblia diz assim, o anjo Gabriel dizendo: ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora, depois que você jejuou essas 21 semanas, agora eu saí para fazer você entender o sentido da palavra, diz a minha versão. Ali fala para que você venha a ser sábio. Só que as revelações, para que elas chegassem a Daniel, houve uma batalha no mundo espiritual. Daniel capítulo 10, versículo 13, o negócio estava tão feio para o anjo Gabriel guerreando nas regiões celestiais, que Deus mandou o anjo Miguel para dar uma força para ele, porque o negócio estava feio. Ou seja, a revelação era tão grande que Miguel teve que dar uma ajuda para Gabriel. Aí a revelação chegou até Daniel. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas mensagens que são pregadas aqui aos domingos, elas são geradas debaixo de jejum. Existem sextas-feiras que eu estou jejuando para que o Senhor me traga a revelação daquilo que Ele já quer pregar na próxima semana. A maioria das sextas-feiras eu jejuo pedindo: Senhor, revela aquilo que o Senhor quer falar. E às vezes chega no final, estou assim: amor, eu não sei, e ela fala assim para mim: amor, Deus sempre te dá, fica tranquilo. Daí a pouco você vai ver que você vai estar aí pulando aqui dentro de casa falando: recebi. E geralmente isso acontece até quando eu estou tomando banho. Eu tenho que levar um gravador para o banheiro, mas é verdade. As mensagens que eu trago aqui são debaixo de jejum. Para quê? Para que o Senhor possa trazer revelação. É necessário que a palavra entre em você, porque a palavra, ela é um item da armadura de guerra de Efésios. Ela é a espada do Espírito. Você precisa entender que espada, queridão, não é um instrumento de guerra defensivo, não. Instrumento de guerra defensiva é escudo da fé. Espada do Espírito, a Bíblia, é um instrumento de guerra ofensivo. Você não usa uma espada para defender, você usa uma espada para atacar. Efésios, capítulo 6, 17 diz: a palavra é espada, sim ou não? Ou como é que você acha que Jesus venceu Satanás? Em Mateus capítulo 4, no Monte da Tentação, esbofeteou, sai em nome de Jesus, ou melhor, sai em meu nome, né? No caso era Jesus. Não, foi com a palavra. Se você ler todo Mateus capítulo 4, você vai perceber que ele guerreou contra Satanás somente com a palavra. Satanás fez 3 propostas para Jesus. Mateus 4, 3, Lucas 4, 3, Satanás falou assim: olha, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, já que você é influente, usa a sua influência, faz o joguinho dos humanos. Você não precisa ter nada não, você faz o joguinho dos humanos. E hoje nós vivemos uma crise de identidade, né? Homens com etiqueta de preço. Não é assim? Aliás, igrejas que não se pode falar mais nada para não ofender a sensibilidade, a gente tem que tomar cuidado no que prega, no que fala. Não é assim? Aí a segunda proposta, aqui: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Só no mundo tem cerca de 10.700 seitas literalmente declaradas satânicas. E quer saber? Muitas delas têm entrado dentro das igrejas. Não, pastor, isso aqui é cultura. Ah, isso é cultura? A cultura está sucumbindo à sã doutrina. Não vem com esse negócio de cultura para cá não, querido. Isso aqui é igreja, isso aqui é povo de Deus, isso aqui não é lugar de... Isso aqui não... Ah, Jeová. Churrasso gandará dioko manassou. Nós precisamos voltar para o simples, ler a palavra, examinar o que a palavra diz, buscando revelação, em jejum sim. Sabe por quê? 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Dá um glória a Deus aí. Tem muita gente que não entende. Ah, pastor, eu não entendo Apocalipse, então compra aquela montoeira de livro para entender um livro da Bíblia. A Bíblia não pode ser um livro em que você vai entender em outros livros, não. A Bíblia tem que ser um livro para que você julgue se os outros livros estão certos ou não. Se você não está entendendo, queridão, vá buscar revelação em jejum, em oração, porque Jeová vai te dar. Não estou entendendo, o que eu faço? Vai jejuar e pede, Senhor, não estou entendendo. Traz revelação para mim, nem que demora 21 dias, o pau vai quebrar lá em cima, Miguel, Gabriel, mas vai chegar a revelação para você. Eu amo os bereanos. Atos 17, 11. Os bereanos ouviam as mensagens pregadas no púlpito, mas diz a Bíblia que eles chegavam em casa, Atos 17, 11, eles chegavam em casa, examinavam com cuidado as escrituras para ver se o que o pastor estava pregando era verdade mesmo. Às vezes a gente engole qualquer coisa. Os bereanos engolia não. Vão mais? Vão mais? Primeiro jejum de 40 dias, o de Moisés, para quê? Para buscar revelação na palavra de Deus, assim como foi Daniel. Segundo jejum de 40 dias, um profeta de fogo. Você até cantou sobre aqui, ó. Essa última música que você cantou aqui, ó, né? Para que o povo saiba que a Deus em Israel manda descer fogo. Esse camarada que pediu isso foi o profeta Elias, lá em 1 Reis. Se não for no 17, é 18, beirando 19, mas está ali. Mas eu acho que é 18. 1 Reis, capítulo 19, o jejum de Elias. Levantou-se, pois, comeu. 1 Reis 19, 8. Acho que eu não falei, né? 1 Reis 19, 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Elias jejuou também 40 dias e 40 noites num jejum completo. Ele não comeu e nem bebeu. Mas, queridão, antes de Elias jejuar, Jeová prepara para ele um McDonald's celestial. Jeová fala assim, ó, você vai ficar 40 dias sem comer e sem beber, e ainda vai caminhar. Então toma aqui um McDonald's celestial, eu vou preparar para você um alimento sólido, e com a força dessa comida, é que você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Ou seja, 1 Reis capítulo 19, versículo 6, diz assim, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija. Eu gosto desse detalhe, que a comida foi tão forte, que Jeová falou assim para ele, pode fazer o quilo. Dá uma dormidinha antes de você caminhar. Que ele comeu e dormiu, deitou. Você tem uma ideia como foi a força da comida. E aí, querido, aí também é fácil jejuar 40 dias e 40 noites. Você foi alimentado pelo alimento vindo direto do céu. Aí dá para você ficar, de fato, 40 dias. Mas para quê? Para que ele caminhou esses 40 dias? Qual foi o propósito desse jejum? Qual a sensibilidade que Deus queria gerar em Elias para esse jejum? Elias jejuou 40 dias e 40 noites com qual propósito? Gerar um legado para Deus. Gerar um legado na obra de Deus. Isso aqui é muito sério que eu vou entrar aqui. 1 Reis 19, 15 e 16 diz assim, 1 Reis 19, 15, disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Elias recebe revelação de Deus para levantar homens aos seus ministérios distintos. Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta de Deus. Através de Elias, Deus levantou monarcas e profetas. A pergunta que eu faço é, hoje, aliás não é uma pergunta, eu vou até afirmar, porque a resposta é certa. Hoje nós nem pedimos direção de Deus e já lançamos homens de qualquer forma ao ministério.
Não, você vai ser pastor, ser diácono, ser líder disso, ser líder daquilo, se assim, se assado, e vão fazer a obra. Não é assim que funciona. É preciso vir direto do trono do Cordeiro. A igreja primitiva praticava o jejum para ter direção para quem eles iam levantar, para qual determinada obra. Pastor, tá bom, Atos capítulo 13, versículo 2. Atos 13, 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Verso 3: então, jejuando e orando, impuseram a mão sobre eles e os despediram. Tem um pastor que eu sou apaixonado com ele, chama pastor Heber Dutra. Ele foi diretor do seminário Carisma na época que eu frequentei. Quem conhece o pastor Heber Dutra? Pastor Heber Dutra, quem conhece o pastor Leonardo Capochim? Quem conhece Vinícius Zulato? Quem conhece Drummond Lacerda? Aquele homem, debaixo de direção de Deus, é que levantou esses homens. Quando nós levantamos homens ao ministério debaixo da direção de Deus, esses homens ressaltam. Leonardo Capochim, Vinícius Zulato, Drummond Lacerda, Gustavo Poubel e tantos outros, levantados pelo pastor Heber Dutra. Por quê? Porque não levantou qualquer um ao ministério. Ele olhou, jejuou e disse: é esse, é esse, é esse, é esse. Que nesse período de oração, de jejum, Deus quer nos mostrar dons aqui dentro dessa igreja. Existem pessoas aqui dentro dessa igreja que ainda estão sentados, mas um dos nossos propósitos de oração vai ser: Senhor, nos mostra quem o Senhor quer para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. E você vai ver uma igreja estruturada, cheia do poder de Deus. Me lembro agora de um irmão, ele queria ser pregador. Bárbara queria ser pregador de qualquer jeito. O irmão queria ser pregador, ele falava com o pastor: pastor, deixa eu ser pregador. E o pastor falava com ele: fica no óleo, irmão, fica no óleo. Passava um mês: pastor, deixa eu pregar, fica no óleo. Passava 15 dias: pastor, deixa eu pregar, fica no óleo. Um dia aquele irmão cansou do óleo. Ele falou assim: já que eu não posso pregar na igreja, eu vou pregar no meio do mato. Ele botou um terno mais bonito que ele tinha, um sapato lustrado, uma Bíblia debaixo do braço, foi para um lote vago. Subiu em cima de uma pedra, cumprimentou os irmãos com a paz do Senhor. Claro, ninguém respondeu, não tinha ninguém. Fez a oração inicial. Acredito que ele até cantou: Deus está aqui. Mas ele fez tudo isso e ele começou a pregar. E pregou muito. E pregou com unção. E pregou com graça. E depois que ele terminou de pregar, ele fez o apelo. No meio do mato. Fez o apelo: quem quer receber Jesus? Claro, ninguém respondeu. Mas ele fez a oração como se alguém tivesse recebido. Orou pela pessoa que recebeu a oração, o Senhor como Senhor e Salvador. Voltou para casa feliz da vida: me tornei um pregador. Isso era numa sexta-feira. Ninguém tinha revelado esse homem na igreja. Ninguém atentava para esse homem na igreja, porque não tinha espírito de revelação para levantar pessoas dentro da igreja. Domingo à noite, final de culto, levanta um marginal no final do culto, no momento do apelo, com 2 armas e coloca no altar. Pastor, eu estou aceitando Jesus, mas eu não estou aceitando Jesus hoje. Eu sou fugitivo da polícia. Sexta-feira eu me escondi em um lote vago, debaixo de uma loca de pedra, e veio alguém, começou a falar do amor de Deus, e aquilo foi entrando no meu coração, e aquela palavra entrou em mim, e quando ele terminou, ele perguntou se eu queria ser crente. Eu disse que sim, ele não ouviu. Eu falei no pensamento, e ele ainda orou por mim. Eu aceitei Jesus, foi naquela sexta-feira. Aleluia. Quando Deus quer levantar alguém, e se você não for um Elias, Deus vai levantar Eliseus de qualquer forma, mas Ele vai levantar Eliseus dentro dessa igreja, para a glória do nome de Jesus de Nazaré.
Ah, eu tenho que correr, vou pular um monte de coisa. Vou pular um monte de coisa porque não dá. Vou pular isso aqui, vou pular isso aqui, vou pular isso aqui, vou pular isso aqui. Mas fica tranquilo, fica tranquilo. Você já recebeu o manto. Olha, nem sempre você tomar decisões debaixo de jejum e de oração quer dizer que o projeto vai ser bem sucedido também não, tá? Nós estamos falando de igreja. Vai ter, entre os líderes, vai ter Tem. Quebra-cabeça. Aliás, o que o Senhor falou para nós quando nós descemos do monte? Quem lembra? Quem lembra aqui? Para que nós pudéssemos vigiar, para que o inimigo não nos lançássemos uns contra os... Lembrei disso aqui agora. Aí. Foi isso que o Senhor falou conosco. Levantaram Barnabé e Paulo. Mas depois que levantaram Barnabé e Paulo, Atos capítulo 15 diz que o pau quebrou entre eles. E o negócio foi tão sério, Atos capítulo 15, versículo 39 a 40, que o pivô da briga foi um camarada chamado João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, creio eu. O pivô da briga foi aquilo. O que aconteceu? Barnabé foi para um lado com o Marcos, Paulo foi para o outro lado com o Silas. Ficaram inimigos, cada um com um bico desse tamanho para o outro. Já no final da vida de Paulo, Paulo fala assim: manda para mim João Marcos, porque ele é muito precioso para mim. Dá-se a entender que o negócio já tinha resolvido, ou seja, pode não dar certo num primeiro momento, mas vai ter solução garantida, porque Deus levantou. O problema é que a maioria de nós toma decisões sequer sem consultar a Deus. Amanhã eu vou fazer isso, aquilo, ei. Você não tem nem amanhã para viver. Não, eu vou fazer isso na igreja, eu vou fazer aquilo, meu ministério vai ser assim. Espera aí. Tiago capítulo 4, versículo 14 e 15 diz assim: vós sabeis o que vai acontecer amanhã? Quem é a vossa vida? A vossa vida é uma neblina que aparece num instante e se dissipa. Em vez de dizer que eu vou fazer isso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Quantas vezes nós reclamamos de um projeto que deu errado? Quantas vezes nós reclamamos de uma igreja que não fluiu? Quantas vezes nós falamos assim: não deu certo essa igreja, esse pastor não deu certo, eu preciso tirar. Parece que nós passamos por isso aqui, né? Quantas vezes nós fechamos portas de igreja porque achamos que não deu certo? Por quê? Porque não consultamos a Deus na hora de colocar, não consultamos a Deus na hora de abrir, não consultamos a Deus na hora de fazer, porque Deus não abre igreja para fechar, Deus não levanta pastor para tirar, Deus não levanta uma obra, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Escute o que eu vou lhe dizer, nem sempre um projeto melhor significa necessariamente que é um projeto maior. Eu e a pastora Magda fomos convidados para... Não, vocês têm que estar numa igreja maior, é porque vocês têm assim um chamado ministerial, vocês têm que estar numa igreja maior. Vão partir para uma igreja maior? Nem sempre um projeto melhor é necessariamente um projeto maior. Nós falamos assim: nós queremos aquele povo de Lagoinha Aeroporto, nós queremos estar ali. Mas tem 450 membros do outro lado, não importa, eu quero esse povo, eu quero crescer aqui, nós queremos romper aqui, Lagoinha Aeroporto que nós queremos ver decolar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Projeto melhor é aquele que adequa à vontade de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos melhor do que os vossos caminhos. Elias consagrou Eliseu ao ministério. Sabe o que diz a Bíblia em 2 Reis 2:9? Que Eliseu recebeu porção dobrada. Eu fiz uma relação de lista aqui de milagres de Elias e uma relação de lista de milagres de Eliseu. Aqui é de Elias, aqui é de Eliseu. Não vou ler todas, depois você pode pegar aqui, não vai dar tempo, mas só para você entender.
Quando você consagra alguém direcionado por Deus, aquele alguém vai fazer melhor do que você fez. E tem muito pastor com medo de consagrar porque pode ser superior a ele. Eu quero consagrar gente melhor do que eu, sim, porque eu viso o crescimento da obra de Deus. Quem está me entendendo? Vamos lá, terceiro lugar para a gente concluir. Primeiro jejum de 40 dias de Moisés para buscar a direção de Deus na revelações, melhor dizendo, revelações de Deus na palavra. Segundo jejum de Elias, para quê? Para gerar um legado na obra de Deus, e nós vamos gerar legados aqui em nome de Jesus. Nós ainda temos ministério de evangelismo para levantar pessoas, ministério de casais, se bem que ministério de casais já tem gente em foco, nós temos ministérios ainda para levantar aqui dentro, para que venha, meu Deus, essa igreja vai crescer. Jeová, obrigado por direção do Senhor, isso é direção de Deus. Aí, já trouxe mais um pastor. Pastor Donizete está aqui no nosso meio, com a sua esposa Ana. Já trouxe mais um pastor. Porque se ele trouxe mais um pastor, é porque ele já está pensando em algo grande, sim ou não? Porque Deus vai encher um rebanho só de pastor, sem ovelha? Se Deus trouxe pastor, é porque Deus já está pensando em algo lá na frente. Só o Toninho entendeu. Se Deus trouxe mais um pastor, é porque já está pensando em algo lá na frente. E nós estamos indo lá para a avenida, querido. Quando a gente chegar naquela avenida... Glória. O terceiro jejum de 40 dias na Bíblia, de quem foi? Estrelinha para um ali, ó. De quem foi? Glória a Deus, isso mesmo. O terceiro jejum de 40 dias foi o jejum de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 2, Marcos 1, de 12 a 13, Lucas 4, de 1 a 2, registram que o início do ministério de Jesus foi precedido por um jejum de 40 dias e 40 noites. Agora esse aí foi forte mesmo. Não teve pão do céu, não teve nuvem de glória. Foi Jesus ali no profundo e no escondido, no estreito e no escondido ali. Agora, Jesus jejuou 40 dias no chamado Monte das Tentações, com qual propósito? Preparar o ministério da redenção. É interessante que Moisés desce do Monte Sinai, que é para não errar, Moisés desce do Monte Sinai com uma lei que Romanos capítulo 7, versículo de 7 a 22, diz que era uma lei que revelava o pecado, e por revelar o pecado mostrava para mim e para você que nós não éramos capazes de pagar o preço desse pecado, sim ou não? Romanos 7, de 7 a 22, ou seja, a lei revelava um pecado e mostrava que eu não tinha capacidade de pagar esse pecado. Mas quando Jesus desce também do monte, só que não do Sinai, Jesus desce do monte das tentações, em Mateus 4, ele desce falando de uma nova lei, e ele declara essa nova lei em seguida, no chamado Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, ele traz uma lei da graça, ele traz uma lei da dependência, ele traz uma lei do amor. Portanto, esse se torna um dos jejuns mais importantes, porque eu não estou jejuando pela minha causa, eu não estou jejuando por mim, eu estou jejuando para que aquele que seja perdido, aquele que não tem vida, aquele que está lá fora, debaixo da ponte, na prostituição, na pobreza, na droga, no vício, ele possa ser salvo para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o nosso jejum venha a ser este, que o nosso jejum venha a ser para pedir revelação da palavra de Deus, porque sem revelação eu não consigo pregar. Tem muita gente que sai para pregar, encontra um muçulmano, sai crente e volta islamita. Tem muita gente que vai pregar, prega para um pai de santo, volta espírita. E eu conheço pastores que se tornaram espíritas porque não tinham a revelação da palavra e foram tragados quando foi evangelizar. O jejum mais importante é aquele que busca libertar outras pessoas, porque Isaías 58, versículo 6 a 8 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi,
que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo. Versículo 8 ou 7, agora me perdi. Então romperá a tua luz com a alva, a tua cura brotará sem dentença, e a tua justiça irá diante de ti. Ou seja, Jesus irá diante de ti quando você proclama, como você proclama aos cativos, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meu Deus, Ele está dizendo que quando você, meu Deus, Ele está dizendo que a justiça vai diante de ti. Quem é a justiça de Deus? Quem é a justiça de Deus? 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça vai na frente e a glória do Senhor na retaguarda. Jeová, olha como é que você vai evangelizar. Jesus. É isso que nós precisamos. No estado de Nova York, não na cidade, no estado de Nova York, uma Assembleia de Deus lá criou um negócio chamado Head Day. Nossa, meu inglês está ótimo, hein? Head Day. Tem que fazer cara de americano. Head Day. O que é Head Day? Dia vermelho. O que era isso? Cada um jejuava e orava pela igreja no seu dia de jejuar e orar. Quando eles abriram a igreja, eles eram 8 crentes, contando com o pastor. Hoje, eles são cerca de mais de 2.000 membros. E querido, esse crescimento numa igreja americana é algo estrondoso, tá? A igreja americana não tem crescido assim não, isso é algo estrondoso nos Estados Unidos. Nós precisamos agora, desejar a redenção não é apenas focar num frio e estatístico, e uma estatística numérica, não. Porque às vezes a gente quer muito número. Eu quero muito número, eu quero muito número, eu quero muito número, eu quero muito número. Cheio de gente doente, cheio de gente sem direção, gente sem discernimento, gente sem revelação, gente sem estrutura, gente sem raiz, que bate um vento, sai levando todo mundo. Não, nós queremos números também, claro, porque Jesus morreu para todos, mas nós queremos um povo alimentado, alicerçado, estruturado na palavra de Deus. E eu creio que a cada domingo, a cada quarta-feira, nós temos recebido os manás de Deus aqui. Querido, quarta-feira isso aqui tem sido... você tem que estar aqui na quarta-feira, você não tem ideia do que você está perdendo. Atos capítulo 8, versículos de 26 a 40. Filipe estava pregando para uma multidão de samaritanos, e detalhe, a Bíblia falou que todos converteram. Filipe estava pregando para a multidão. De repente, Jeová fala assim com Filipe: você agora vai tirar o microfone da boca, você vai parar de pregar para uma multidão, e agora eu quero que você prega para uma única pessoa. Porque quem ama a palavra e quem ama o Senhor, prega para a multidão, mas prega também para um. Por isso que esse negócio de, pastor, você tem que ir para a igreja, eu quero ficar aqui. Filipe foi pregar para um eunuco etíope. Filipe pregou para esse eunuco etíope, esse eunuco etíope estava lendo Isaías, ele não estava entendendo nada, mas Filipe tinha a revelação da palavra de Deus. Por isso que o primeiro propósito do jejum é importante, porque nós só conseguimos evangelizar quando nós temos revelação da palavra de Deus. Quem está me entendendo aqui, volta para mim, esquece menino, amém? Nós precisamos ter revelação. Filipe vai ensinar o eunuco sobre Isaías. O eunuco entende, ele converte. Sabe o que isso deu? O que isso resolveu? Hoje a Etiópia, por causa de uma pessoa, ela tem 52,5% de evangélicos, cristãos ortodoxos, e 5,6% de outras etnias cristãs. Não são crentes, mas são cristãos. Por quê? Por causa de uma pessoa. Não despreze uma vida. Pastor, aquele ali eu acho que não tem jeito. Jejua por ele. Faça o terceiro propósito do jejum de 40 dias, o jejum da redenção. Aquela pessoa, eu tenho certeza que ela não vai converter. Faça o jejum do terceiro propósito, o jejum da redenção, porque você não sabe, uma vida salva pode ser um tição no meio de um capinzal seco, como foi na Etiópia. Não subestime uma alma, querido.
Se você não está conseguindo de um jeito, vai para o jejum, porque você vai ver que vai dar resultado. Dá um glória a Deus. Primeiro propósito de Moisés para ter revelação da palavra, que sem revelação não consigo nem pregar. Segundo propósito de Elias para gerar um legado. Terceiro propósito de Jesus para ter o ministério da redenção. Me lembro agora de um camarada que estava em jejum lá em Moçambique. O ano foi o ano de 1995. Presta atenção muito nisso. Oh, Jesus. Isso é muito forte. O ano era o ano de 1995, a cidade de Moçambique. Foi o encontro nacional de satanismo naquela cidade. Reuniu-se 20 mil satanistas em Moçambique. E tinha um pastor naquele lugar que ele se colocou de joelhos em jejum. Ele disse assim: eu não quero que a minha nação seja palco para exibicionismo de demônios. Ele se pôs em jejum naquele congresso de satanismo. Eram 20 mil homens daquela estirpe. Ele se colocou de joelhos, ele se colocou em jejum. E quando ele se colocou em jejum, Jesus falou com ele: permaneça em jejum, porque eles vão precisar de você. O testemunho diz que no segundo dia do congresso de satanista, a líder era uma das maiores satanistas de Moçambique. A menina dela de 12 anos de idade veio a falecer, veio a óbito. E ela disse assim: esse congresso não vai continuar se a minha filha não ressuscitar. Eu quero que vocês clamem agora seus orixás, seus guias, seus candomblés. Eu quero que vocês invoquem toda estirpe de demônio, porque eu quero essa criança viva até o final do dia. O testemunho diz que aqueles homens, 20 mil satanistas, começaram a tocar os seus tambores, começaram a clamar seus orixás, começaram a clamar seus guias. Você imagina como ficou a região celestial daquele lugar. Mas nada aconteceu. Mas diz o testemunho que a mulher disse assim, chamou o menino, disse assim para o menino: olha, vai lá, você lembra daquele pastorzinho que nós queimamos a casa dele? Lembro, senhora. Você lembra daquele pastorzinho que nós batemos nele? Lembro, senhora. Vai lá chamar ele, quem sabe o Deus dele ressuscite a minha filha. Diz a história que quando tocaram na porta daquele pastor, Jeová disse para ele: levanta, levanta do jejum agora, levanta a adoração, porque eu vou tua frente, eu vou com você, eu vou estar com você. Diz a história que aquele pastor tomou aquela menina nos braços. Quando ele levantou aquela menina, a menina começou a contorcer, a menina começou a vomitar, a menina, ela ressuscitou diante das câmeras de televisão, diante de 20 mil satanistas. Mas calma, segura o glória a Deus. Quando aquela menina levantou, diz a história, diz o testemunho, que em 1995, 20 mil satanistas prostraram de joelhos e disseram: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Fique de pé no seu lugar, diga: Jesus Cristo é o Senhor, diga: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Porque um homem estava jejuando pela redenção de Moçambique. Nós estamos em 40 dias de jejum, e essa igreja vai declarar, esse bairro vai declarar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Ei Jesus, ei Jesus, ei Jesus, debasoganda eramba de gasto de ganda labadagai, namana soreganda labana soreganderegai.
Ribassuri cante rabanda gassuri play de ganda rabanche. Anamanagassuri cante rabassuri ganda labanagai. Ed sorrebele ganda rabassere ganda labanagai. Adabarassuri cante canta rassuri canta labanagada rabassuri kai. Ed canto do conto suri cante ramanagai. Precisamos das revelações da palavra, sabe por quê? Sabe por que você precisa da revelação da palavra? Porque Isaías, capítulo 55, versículo 11, ele diz: a minha palavra não volta para mim vazia, antes ela cumpre os propósitos para o qual ela foi designada. Sabe por que você precisa jejuar para um legado? Fala para o seu irmão aí, porque você é o maior legado de Jesus. Você sabe por que você é chamado de cristão? Porque você é discípulo, é legado de Cristo. E quero te dizer mais, João capítulo 14, versículo 12, aquele que gerou esse maior legado, ele diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, mas fará maiores das que eu faço, porque eu vou para o Pai. Deus te chamou para estar em um lugar e você tem estado em outro. Deus te chamou para estar em um determinado ministério e Ele vai te mostrar. E você vai dizer assim: mas Senhor, eu vou sair dali para ficar ali, será que é isso que o Senhor quer para a minha vida? Deus manda dizer para você: não tenha dúvida, é eu que estou te tirando da onde eu te coloquei. Pregue a palavra a tempo. 2 Timóteo 4:2. Pegue a palavra a tempo, a fora de tempo, aconselha, repreende, debaixo da sã doutrina. Deus já te deu poder para isso, Ele já te deu as ferramentas. Recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o meu Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Amém, igreja? Que nossos 40 dias de jejum e de oração não venha ser apenas uma dieta, mas venha ser com propósitos diante de Deus. Peça a revelação da palavra. Vamos orar para Deus levantar legados aqui nessa igreja. E acima de tudo, vamos jejuar pela redenção de toda a região do aeroporto, toda a redenção de Dona Clara, São Luís, Jaraguá, universitários e tudo aquilo que é aqui vizinha nesse lugar. Amém? Faça assim com as suas mãos, deixa eu te abençoar. Alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para o Senhor? Você, aqui à frente, seja Jesus. Qual é o seu nome, irmã? Silvana. A Bíblia diz, Silvana e Roger, que quando um aleijado volta a andar, a igreja fica loucura. O aleijado voltou a andar, mas os céus permanecem em silêncio. A Bíblia diz que quando o cego volta a ver, meu Deus, a igreja volta, mas o céu permanece em silêncio. Sabe por quê? Porque Jesus fala: isso eu posso fazer, isso eu tenho poder para fazer. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que a festa nos céus, a festa nos céus, vocês são motivo de festa nos céus, nesta noite, e também em Lagoinha, aeroporto,
Meu Salvador, Senhor Jesus.